Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, cumprimentar a Hortência e o Robson Caetano, porque não é sempre que a gente pode participar de um evento apresentado por duas pessoas tão ilustres do esporte brasileiro. Segundo, dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, eu já fiquei sabendo logo ali que tinha muita gente nervosa por causa do atraso. E neste país, normalmente um presidente da República não tem o hábito de pedir desculpas, mas eu tenho o hábito de pedir desculpas, e quero pedir desculpas a você, porque estava marcado 11h30, eu não pude chegar às 11h30 porque tinha uma agenda com assuntos internacionais que eu tinha que decidir hoje, e eu cheguei atrasado. Então o ministro Orlando não tem culpa nenhuma, estava aqui me esperando. Tem gente que está com fome, eu também estou com fome, ainda vou comer depois que sair daqui. Mas dizer para vocês da alegria de poder participar desta conferência. Orlando, com essa conferência, eu estou participando de 68 conferências desde que eu assumi o governo. Conferência de todo tipo que vocês possam imaginar, representando tudo que nós temos neste país de diversidade cultural, esportiva. E isso tem sido importante porque, primeiro, a gente desmonta aquela ideia que um presidente da República sabe tudo. Porque quando você é candidato, as pessoas querem que o presidente entenda de célula-tronco, as pessoas querem que o presidente entenda de nave espacial, as pessoas querem que o presidente agora entenda de enriquecimento de urânio, e as pessoas querem que o presidente entenda de tudo. E na verdade é que quando a gente é candidato, a gente vai pensando, sabe, que precisa entender de tudo e vai decorando coisas. E a gente tem no máximo argumento para 30 segundos sobre cada coisa importante que pergunta para a gente. E essas conferências é a demonstração humilde de um governo que sabe de algumas coisas, não sabe de outras, e de um governo que acha que, ouvindo a sociedade, a gente tem a chance de errar menos do que aqueles que não ouvem a sociedade. Bem, eu não sei se quantos brasileiros viveram a emoção que eu vivi da conquista das Olimpíadas lá em Copenhague. Eu não sei se a Hortência, que estava lá, se teve algum momento mais forte, mas eu, sinceramente, nunca imaginei que uma conquista esportiva fosse causar a emoção que eu e todo mundo viveu naqueles 30 segundos de espera para aquele suíço ler aquele envelope. Sobretudo porque eu estava preocupado, porque aqui no Brasil, quando eu saí, até falei para Orlando quando cheguei em Copenhague, eu vi alguns programas e vi gente dizendo: por que o Brasil vai disputar a Olimpíada? O Brasil não precisa, o Brasil precisa investir na escola, investir nisso, investir naquilo, como se uma coisa fosse antagônica à outra. O Brasil precisa se enxergar.
Agora mesmo falaram nesse negócio do Irã, né? Quando eu falei que era possível a gente ir no Irã e convencer o presidente do Irã a pacificamente concordar com a Agência Internacional de Armas Atômicas, e o pessoal dizia, o Lula é inocente, ele acredita em Papai Noel, ele vai lá conversar. Os Estados Unidos tentam há 31 anos, a França tenta não sei quantos anos, sabe? E nós fomos lá, e apenas com o diálogo conseguimos convencer o presidente, sabe, a mandar a carta que já mandou para a agência internacional. Ou seja, numa demonstração de que é possível, pela via do diálogo, a gente construir a paz e não pela via da burdoada, né? Eu digo sempre que eu tenho 5 filhos e nunca bati com o chinelo na bunda de um. Nunca, sabe? E acho que não é preciso bater. Acho que conversar, sabe, dá para educar muito mais do que bater. Então, eu acho que foi isso que nós fizemos. E quando chegou lá o Obama, a gente ia disputar com Madrid, com Tóquio, então que foi uma desgraceira. Sabe, o pessoal falava, onde já se viu esse baianinho de Garanhuns quer disputar com o rei Juan Carlos de Bourbon da Espanha? Quer disputar com o primeiro-ministro, aliás, já caiu. O primeiro-ministro Hatoyama. O Japão é interessante porque, com a mesma pressa que eles indicam, eles derrubam. Ou seja, ele é novo e já caiu, nem veio ao Brasil numa visita oficial. E depois, quando o Obama chegou lá às 9 horas da manhã, vamos ser francos, todo mundo ficou assustado quando viu o Obama chegar lá, desceu naquele aviãozão que cabe o meu dentro, sabe? É verdade, o meu cabe dentro daquele lá. Ou seja, chegou naquele avião, sabe? E dizendo, nós podemos. Eu falei, que vá devagar. Agora, eu, sinceramente, quem estava lá, o pessoal que trabalhou, o pessoal que fez a propaganda do nosso apresentação, o pessoal que articulou antes, foi um negócio, eu nunca vi nada tão primoroso na minha vida, e eu acho que pouca gente sentiu o orgulho de ser brasileiro como a gente sentiu naquele momento. A apresentação brasileira foi simplesmente primorosa. E sabe por quê? Porque pela primeira vez a gente decidiu ser profissional. Pela primeira vez nós decidimos agir com profissionalismo. Porque nesse negócio não tem amadorismo. Chegasse lá andando de Brasília, véia, sabe? Eu nunca vi ninguém ser eleito deputado que andou de Brasília véia, caindo aos pedaços. Ou seja, nós somos profissionais. Envolvemos o Itamaraty, a Prefeitura, o Governo do Estado, todo o Comitê Olímpico Brasileiro, eu pessoalmente, outros atletas nossos famosos, nós chegamos lá porque fomos profissionais. Não teve nenhum amadorismo. E foi a maior votação que um país teve na história das Olimpíadas. A maior diferença de voto de um país. Bem, eu queria começar com isso, porque eu acho que as Olimpíadas, ela está servindo para nós, Orlando, como se fosse uma prova. Ou seja, uma prova de fogo. A gente não vai falar só disso, mas uma prova de fogo, porque quando chegar nas Olimpíadas, não tem como esconder. A nossa cara vai aparecer do jeito que nós somos. Se nós trabalharmos corretamente, fizermos a coisa corretamente, profissionalmente, nós vamos sair na foto com uma cara bonita. Se nós ficarmos esperando que a natureza dê conta das coisas, a gente vai ficar com uma cara feia. Portanto, eu não estarei mais na presidência da República, mas estarei sendo brasileiro como serei e vou estar envolvido diretamente pelo seguinte, porque eu acho, Orlando, que essa conferência pode tirar um monte de lições para que a gente comece a executar. Agora, uma coisa tem que ter claro, gente. Nós precisamos, e aí não é por lei, nós precisamos convencer os quase 6.000 prefeitos deste país a acreditar que o esporte é uma das possibilidades que nós temos de encaminhar corretamente
a juventude brasileira de que fica muito barato a gente contratar professores de educação física, de professoras, para ajudar a orientar. Veja, porque qual é o grande problema, Orlando? Eu vou dar o exemplo de uma cidade grande, de São Bernardo do Campo, onde eu moro. Não tenho praia. Primeiro, o azar que não tem praia. Já estou a quase 70 quilômetros da praia. Segundo, os espaços públicos para você praticar esporte são quase inexistentes. Eu levantava de manhã, Orlando, eu ia no clube da Volkswagen, porque eu tinha amizade com a Volkswagen, mas é um clube privado. Não podia entrar lá. Ou seja, andar na rua de manhã, eu vejo muita gente andando, não é recomendável, porque está enchendo o pulmãozinho, sabe, de gás, sabe, que sai dos carros e dos ônibus. Então, não tendo espaço público, as pessoas têm pouca chance de praticar esporte. Quem pode, paga. E quem não pode, não pratica esporte. Esse é o dado concreto. Então, nós vamos convencer, porque está cheio de prefeitura, toda a cidade vizinha, por menor que seja, ter um campo de futebol. Já é um bom início. É um bom início. Tem gente que não gosta de investir em piscina, sabe por quê? Porque diz que piscina é caro. Porque tem que ter um médico. Porque precisa cuidar da frieira do companheiro que não cuida da frieira. Olha, meu Deus do céu, mas como é que a gente vai reproduzir milhares de cielos se a gente não tiver lugar para as pessoas nadarem? Então, o Orlando viu a minha briga na apresentação, sabe, das praças esportivas, da questão da piscina. E aí, quadra de vôlei, tem que ter quadra, tem que ter a rede, tem que ter a bola, tem que ter o professor para educar, sabe? Não pode também colocar os aparelhos e não ter ninguém para ensinar, ou seja, é quase que não ter. Então, Orlando, esse é um trabalho sério que nós vamos ter que fazer daqui para frente com os quase 6 mil prefeitos desse país. Sabe? Quer motivar. As escolas brasileiras não podem mais ser aquela caixa quadrada, sabe, que parece uma cadeia. A escola tem que ter área para que as crianças possam praticar esporte, gente. Sabe? O que você vai gastar para fazer as escolas melhores, você vai economizar na construção de cadeia para frente. Você vai economizar. Então, nós agora tomamos uma atitude do governo. Vamos investir esse ano 418 milhões de reais para combater o crack. Para combater o crack, que virou uma peste na periferia e nas cidades pequenas, que é uma droga muito barata, mas de efeito, sabe, avassalador. Ou seja, e nós também sabemos que se não envolvermos a comunidade, aliás, viu, Orlando, numa conferência como essa, a gente podia discutir esses assuntos também. Porque está pegando criança pequena, está pegando a cidade pequena, está pegando... Antigamente era só coisa de grande metrópole. Hoje não. O crack está em qualquer cidade desse país e nós temos que tomar uma atitude. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, sindicato, igreja, todo mundo que puder participar para a gente vencer essa nova praga, sabe, que está se instalando na periferia do nosso país. A segunda coisa que eu acho importante, Orlando, é também envolver os governadores. Ou seja, nós já temos contribuição muito importante, mas as pessoas precisam aprender definitivamente que praticar esporte é bom para a saúde. Sabe, a sociedade tem que saber. Às vezes é difícil levantar às 6 horas da manhã para fazer uma corridinha. É melhor ficar até às 7 na cama, até às 8. Sabe? Às vezes, de noite, é melhor sentar, é mais fácil sentar na frente de uma televisão e ficar lá vendo um enlatado desses que a gente vê todo santo dia em casa. Ou seja, mas nós temos que motivar. E aí, Orlando, é motivação. Não tem lei que obrigue. Aí é motivação. Aí é quase que uma coisa sagrada de fazer as pessoas andarem, de fazer as pessoas se exercitarem. E daí porque a necessidade de termos professor
de educação física. Orlando, uma coisa que nós temos que ver, é que a gente vai evoluindo. Parece que o erro que está no projeto é nosso mesmo. Parece que o erro que está no projeto era uma visão que se tinha em 2005. Se a gente mudou de visão para melhor, então é preciso agora chamar os líderes no Senado e dizer que não é mais aquilo que nós queremos outra coisa. A terceira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu não vou falar aqui das coisas que o Ministério já fez, porque o Ministério, vocês sabem, vocês acompanham. E acho que nós já fizemos muita coisa, mas ainda falta muito por fazer. Ou seja, esse país estava tão carente de determinadas coisas, sabe, que por mais que a gente faça, sempre falta alguma coisa para a gente fazer. Vamos ver o que diz o artigo 217 da nossa Constituição, Orlando. O artigo diz o seguinte: define o esporte como direito social e determina que cabe ao Estado oferecê-lo como política pública. Isso está na Constituição. Portanto, não estamos fazendo nenhum favor, estamos apenas cumprindo o preceito constitucional. Mas vamos ver o que diz a ONU. A ONU diz o seguinte: a ONU, no seu documento sobre esporte, ela diz o seguinte: esporte para desenvolvimento e a paz. A ONU considera que o esporte, em todas as suas dimensões, é uma poderosa ferramenta de transformação social. Portanto, não somos apenas nós que acreditamos nisso. Quando nós criamos o Ministério do Esporte em 2003, determinamos que ele focasse o esporte como direito social e fator de desenvolvimento humano. Bem, o Ministério, vocês conhecem bem o trabalho do Orlando. Eu vou economizar, não vou dizer as coisas que o Ministério fez aqui não, porque o pessoal quer saber, na verdade, o que você vai fazer para frente. Sabe? Mesmo você... Por que eu coloquei no PAC 2 a questão do esporte se eu não vou ser mais presidente? Por que eu coloquei? É porque o orçamento de 2011 tem que ser aprovado agora. Tem que ser aprovado este ano. Agora, em agosto, nós estaremos mandando o orçamento para o Congresso Nacional. E se não tiver verba já para 2011, significa que o próximo governo só vai começar a cuidar disso em 2012. E não dá para a gente perder tempo, se a gente acredita que o esporte tem essa importância que tem. Então, eu acho que nós temos que ter claro o seguinte: nós temos que ter claro que aquilo que a gente faz são coisas aprovadas por vocês, portanto, da sociedade brasileira especializada, que está a exigir que o governo cumpra com aquilo que está na nossa Constituição. A segunda coisa que eu acho importante dizer para vocês é o seguinte: eu tenho orgulho de ver um companheiro como o Daniel ganhar a quantidade de medalha que ganha, porque vocês sabem que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ou seja, é muito mais fácil as pessoas patrocinarem um atleta já, sabe, famoso, um atleta já construído, medalha de ouro, do que você pegar uma pessoa que está começando a vida, sabe, e que começa a treinar e que precisa de um patrocínio. Sobretudo se essa pessoa é portadora de deficiência física. Uma coisa que eu tenho orgulho, certamente nós não fizemos tudo ainda, Orlando, mas eu acho que a quantidade de bolsa de estudo, de bolsa bolsa atleta que nós demos, eu penso que é o que possibilitou muita gente do Paralímpico a chegar aonde chegou. E certamente nós vamos precisar reajustar, porque a inflação come também o salário, sabe, dos atletas. Vamos ter que repensar para um próximo mandato como é que a gente vai valorizar isso. E também, Orlando, dizer uma coisa que é importante as pessoas saberem, o que você fez aqui, Orlando. Em 7 anos e meio, cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes foram beneficiadas com investimento, com 800
4 milhões de crianças de 1.300 municípios foram beneficiadas com 813 convênios que possibilitou, sabe, o governo federal colocar 850 milhões de reais para que essas crianças pudessem, através do segundo tempo, ter a participação. Agora nós estamos prevendo investir 4 bilhões e 100 milhões de reais na construção de 6.116 quadras cobertas e na cobertura de outras 4.000 quadras existentes. Presta atenção para vocês cobrarem, porque senão fica parecendo promessa. Nós colocamos no PAC 4 bilhões e 100 milhões de reais para a construção de 6.116 quadras cobertas e na cobertura de outras 4.000 quadras já existentes, em todas as escolas públicas com mais de 500 alunos. É uma coisa... Bem, aqui vocês sabem o que o Orlando já fez, o que já fez eu não vou dizer mais, aqui já fez. Deixa eu ver o que ele vai prometer para vocês. Bem, a Praça da Juventude até agora só teve uma inaugurada, né? Pois é, eu estou vendo aqui que inaugurou e nem me convidou. Se tivesse... Normalmente deve ter tido uma festa lá, porque se tivesse dado caca, ele teria me comunicado. Ó, presidente, o Paulo Bernardo não liberou o dinheiro, dá para liberar o dinheirinho? Então ele foi lá, ó, inaugurou a primeira, deveria ter inaugurado na Bahia, não inaugurou. Bem, nós temos 140 praças, né? Nós temos 140 praças, é uma coisa importante, viu, Hortência? São 140 praças, sabe, com a possibilidade, são espaços grandes, com a possibilidade da meninada de uma cidade ou de uma vila participar, vai ter no Pará, vai ter uma pro Ceará também, vai ter. Não, são 140 e nós queremos criar uma praça multiuso, é isso? Ficou chique agora falar multiuso, multifuncional, multi não sei das quantas, multimídia. Mas é uma praça em que a gente vai tentar, sabe, ocupar o espaço, sabe, dos moradores de uma cidade ou de uma região para praticar todo e qualquer tipo de esporte. É nessas que eu estava brigando com o Orlando para a gente ter as piscinas. A piscininha, bem, vai ter no Piauí, rapaz. Não pode é beber água. Ó, Orlando, eu vou terminar. Você, não sei se você sabe, mas você já atendeu 10 mil atletas com o Bolsa no investimento de 133 milhões de reais até agora. Ou seja, isso possibilitou que meninos e meninas pudessem chegar a disputar jogos importantes. E, por fim, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que eu estou pedindo, Bernardo, ao pessoal das federações. Eu estou pedindo ao pessoal das federações o seguinte: Orlando, cada presidente de cada federação precisa apresentar, sabe, para a autoridade olímpica, para o presidente do Comitê Olímpico, para o NUSMA, para quem quer que seja, para os governadores, cada presidente de federação, de boxe, de basquete, de tênis de mesa, de ping-pong, de judô, de capoeira, de qualquer coisa, cada presidente de federação tem que apresentar um plano de metas até 2014, 2015, Orlando. Porque eu acho que todo o dinheiro que a gente tiver que colocar, a gente tem que colocar o dinheiro com base num programa e num plano de meta a ser perseguido por eles e a ser fiscalizado por todos nós. Porque senão a gente não vai atingir os nossos objetivos. E agora, para terminar, gente, eu quero dar os parabéns a vocês e dizer o seguinte: não tenham medo, não tenham preocupação de debater essa questão do esporte com a profundidade que ela merece. Hoje está ficando mais claro, cada vez está ficando mais claro, de que não apenas pensando em medalha, mas pensando na ocupação correta da nossa juventude,
pensando na saúde correta das pessoas que têm, sabe, que já são quase da terceira idade, como você, Robson, quase da terceira idade, não um jovem como eu, mas, ou seja, nós sabemos que hoje a saúde está intimamente ligada à questão do esporte. E ainda com aquilo que o Temporão falou, ficou, sabe, juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? É esporte e sexo a moda agora, segundo o Temporão. E me parece que o único técnico que adotou a moda foi o Maradona. Sabe? Eu quero ver jogador argentino chegar lá trançando as pernas lá e o Brasil vai ganhar essa Copa do Mundo. Então, gente, olha, façam as coisas direitinho. Nós vamos fazer o orçamento esse ano e nós precisamos colocar as coisas do esporte já para o ano que vem. Então, caprichem, caprichem. Vocês vieram aqui para falar e nós viemos aqui para ouvir. Vocês vão escrever e nós vamos tentar transformar o que vocês escreveram em leis, decretos, portarias, alguma coisa que possa significar um avanço na prática de esporte no nosso país. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Está encerrada a cerimônia. Você assistiu direto de Brasília a transmissão da 3ª Conferência Nacional do Esporte. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.